Oi, gente, tudo bem? Hoje eu fiz uma live para falar sobre o meu tratamento e o dia inteiro eu fiquei pensando em algumas coisas, fazendo um feed, como é que eu posso dizer, um flashback, né, de toda a minha vida. E eu vou fazer esse vídeo, não sei se eu vou postar ou não, mas para me deixar mesmo como lembrança para mim, daqui a um tempo, para mim ver. Eu costumo escrever, né, no meu diário, costumo às vezes fazer áudio no celular para deixar registrado, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Não sei se vou postar algum dia para alguém, para família, para amigos, mas é algo que eu gostaria de compartilhar, com certeza. Eu nasci e cresci aqui no bairro de Vila Verde, cidade industrial de Curitiba, Paraná, Brasil. Numa família majoritariamente cristã evangélica. Tem alguns são cristãos católicos, mas a maioria, 90%, é cristão evangélico. E cresci dentro da religião, nas bases da religião, né, cristã, da igreja conservadora, de padrões morais, éticos, tradição, enfim. Nisso tudo. Eu tava tomando banho e eu ia fazer meu momento de oração, ia ler a Bíblia e ia dormir, né? Antes do banho eu tava no meu curso de Teologia Básica Bíblica, na igreja onde que eu congrego. E a aula foi muito produtiva, muito mesmo. Me fez pensar em muitas coisas. O dia de hoje me fez pensar muitas coisas. Muitas coisas. Minha cabeça tá explodindo assim. Eu, assim como todo mundo, tenho vários sonhos, muitos sonhos. Eu vou me dirigir agora como se eu falasse com uma Neiva que eu não conhecesse, né? E também me dirigir, quem sabe, para alguém que vai assistir algum dia que eu não conheço. Para você que não me conhece, eu cresci com os pais maravilhosamente, numa tradição bem amorosa, carinhosa. Um pai presente, uma mãe presente, uma família presente, uma avó, tios e tias, primos, uma família presente, tanto da parte do meu pai como da minha mãe. Graças a Deus por isso. Cresci numa família cheia de amor, cheia de carinho. Isso nunca faltou. Sobrou, na verdade, sempre foi de sobra. Provavelmente esse vídeo vai ficar grande, vai ter que ser cortado em várias partes se for ser postado. Eu gostaria de chamar a atenção para você, Neiva ou alguém. Atenção não para a religião, não para um credo religioso, uma placa, mas para um Jesus que é presente na religião judaico-cristã, onde das bases eu fui criada, no catolicismo, no espiritismo, na cultura muçulmana, assim, outras culturas que admiram Jesus, acreditam nele ou não, como Deus ou só como um profeta, como um pensador, um filósofo, enfim.
me passou um flashback da minha infância e alguns períodos, algumas fases da minha vida que eu gostaria de deixar registrado, que é importante para mim. Essas coisas veio à tona e é importante para mim que no futuro isso esteja em minha mente. Eu estou passando por um tratamento árduo, difícil. Estou tratando um câncer não muito legal, um câncer difícil, mas eu creio na vitória, na cura definitiva. Acredito que tudo tem o seu porquê, tem o seu propósito, e eu creio que isso não é um castigo, não é uma maldição, não é uma tragédia. Pelo contrário, eu acho que deve ser uma dádiva, porque eu nunca dei tanto valor na vida como eu estou dando. Eu cresci num berço de ouro, como nós cristãos costumamos dizer, com as bases ali na religião. Eu sei que Cristo não é religião, Cristo é lifestyle, né? Mas, assim como em outras religiões, tem suas bases, seus princípios, mandamentos, dogmas, teologia, né? E os seus caminhos para serem trilhados para chegar até o céu, para chegar até a vida eterna. Cada religião traça seus objetivos de acordo com seus ensinamentos e os seus fundadores e assim por diante. Não quero entrar nesse mérito, mas eu gostaria de te apresentar, Neiva, e contar para você como foi te apresentado Jesus. Não apenas o Jesus filósofo, o Jesus judeu, o europeu, o político, o revolucionário, o pai, o amigo, o religioso. Não só apenas. Mas um Jesus diferente. Eu recebi um convite e a partir desse convite vieram outros convites. Eu não estou dizendo que a minha religião é diferente, é melhor ou maior que qualquer outra. Não. Porque a Bíblia mesmo diz que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas nós estamos no meio social, certo? Ok. Eu recebi um convite. Ainda é menina, criança. E esse convite, a princípio, me trouxe uma estranheza. E eu realmente não dei muito crédito, eu era apenas uma menina. Eu dizia, que diferença tem? O que eu faço de diferente? Eu vou ao culto, eu vou à escola bíblica dominical nos domingos de manhã, vou no culto à noite, faço parte dos grupos do louvor, do teatro, estou envolvida em tudo. E esse questionamento ficou na minha mente. Eu, graças a Deus, tive um pai que me ensinou a questionar e uma mãe que me ensinou a observar. Minha mãe era mais quietinha na dela, ela aprendia tudo e assim ensinava também através da observação. No silêncio, quieta. O meu pai era mais de falar, falava bastante. Ele era tido um pouco como autoritário, mas para mim isso é irrelevante. Para mim foi a melhor criação que eu já tive na vida. Não poderia ser diferente. Tudo que eu sou e respiro hoje, eu devo aos meus pais. E tudo que eles me ensinaram sobre Deus, sobre Jesus, é o que me mantém viva até agora.
É o que me ajuda a acordar todos os dias e ter fé que eu vou vencer. Vou vencer o luto de não estar com eles aqui neste momento. Vou vencer esse câncer. Na verdade, eu já venci. Eu creio dentro de mim que eu já venci. Eu só tô passando um processo. Mas que a cura já veio. Voltando ao convite, que é interessante. E é o convite que eu quero fazer para você, Neiva, que vai me ouvir daqui a um tempo. Você que vai me ouvir se acaso chegar esse vídeo até você. Um Jesus ouvinte. Um Jesus que fala, que ouve, que atende. Um Jesus que abraça, que motiva, que treina. Um Jesus real. Não um Jesus que está pregado na cruz, não. Ele já morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e vai voltar para buscar um povo, a sua noiva. Vai buscar o brasileiro, o judeu, o americano apenas. Não vai buscar apenas o espanhol, o italiano, o russo. Não. É um povo, uma nação inteira. A nação feita de todas as nações, um planeta. É nisso que eu creio. Irmãos de todas as raças e cores, de todos os credos, que confessaram, deixaram os seus ideais para seguir os ideais de Cristo. Deixaram os seus dogmas para seguir o dogma de Cristo. Eu fui apresentada a esse Jesus num momento conflituoso da minha infância, onde eu passei por alguns traumas. E logo quando eu passei alguns traumas, veio uma perseguição de algumas pessoas, inclusive adultos, não só crianças, mas adultos, em relação ao bullying. Sei que todo mundo já sofreu algum tipo de bullying, possivelmente, mas nesse momento da minha infância, eu creio que isso lá por mais ou menos em 5, 6 anos de idade, eu lembro mais ou menos pela casa que eu morava antigamente. Eu sofri muito bullying. E eu tinha o costume de chegar em casa e contar pra minha mãe, né, e chorar. Só que eu comecei a fazer diferente. Comecei a entrar em casa, fechar a porta do meu quarto e contar pra Jesus. E eu fazia isso. Eu comecei a contar sobre os meus traumas, comecei a contar sobre os meus sonhos, comecei a contar tudo. Porque ela disse pra mim que tudo quanto eu quisesse ou que eu sentisse, eu poderia contar pra ele. Que ele era meu melhor amigo, eu poderia ter um melhor amigo. Eu questionava com ela que eu não tinha amigos, que eu pudesse confiar. E assim eu comecei no processo de oração. Passou-se minha infância, veio a adolescência, momentos complicados, aquele momento rebeldia, né, que você quer questionar tudo e todos, não quer se submeter a autoridade nenhuma, se acha Deus de si mesmo. Eu comecei a questionar minha fé, minhas crenças, por que eu tinha que seguir o mesmo Deus do meu pai, por que eu tinha que seguir a mesma religião. Eu tava questionando se realmente eu cria em Deus ou não, se eu cria que Jesus morreu na cruz ou não, se ele realmente viveu nessa terra ou não. Comecei a fazer minhas buscas, minhas pesquisas, meus estudos e me deparei com um Jesus não só ouvinte, mas um Jesus que fala, um Jesus que convida. Na minha infância, ele foi o Jesus que me ouviu, que esteve do meu lado, o meu companheiro. Na minha adolescência, ele apareceu como um Jesus que aconselha, um Jesus que fala, e fala a minha língua. Eu comecei a ouvir vozes, né? Vozes. E eu dizia assim, tô ficando louca. Acredito que esse negócio de infância vai voltar tudo de novo.
E sendo que eu nem tô mais tão envolvida assim na igreja, nem tô mais frequentando os grupos de estudo. Só que a curiosidade e a sensação de paz daquela voz me fez buscar mais. Então eu comecei a buscar, a estudar da fonte. Primeiro da fonte, a Bíblia. E depois eu comecei a buscar, a entender o que os contrários diziam. Os ateus diziam sobre o Jesus, diziam sobre a Bíblia. E neste momento eu encontrei um Jesus paciente. Um Jesus que fala, um Jesus que ouve, um Jesus paciente. Não um Jesus alvoroçado para me convencer que ele existia, ou um Jesus inerte, que não, já que eu não quero saber dele, não quer saber de mim. Não. Um Jesus paciente. Por que paciente? Porque como que eu tenho certeza que ele estava lá? Porque eu não via, eu não sentia, mas algo dentro de mim me chamava muito a atenção quando eu ia estudar sobre as teorias da existência ou não. Mesmo muitas das vezes, muitos argumentos dizendo o contrário, eu não conseguia acreditar naqueles argumentos, mesmo às vezes eu querendo. Mesmo às vezes eu brigando com os meus pais, eu discutindo fé com eles, discutindo argumentos com eles. Eu, por ter mais um pouco de estudo, né, ter um pouco mais de oportunidade que eles em relação aos estudos, a maioria dos argumentos eu vencia, porque eles não tinham como me convencer a mais disso, além de falar é pela fé. Então eu me sentia vitoriosa, mas por outro lado, eu não me sentia feliz. Não me fazia sentido. Mesmo tendo os argumentos, mesmo tendo ganhado em muitos argumentos com os meus pais, não me fazia sentido muitas coisas. Eu me achava inteligente, tinha apoio da escola, tinha apoio dos meus amigos, tinha apoio dos meus professores, né? Quem é que não gosta de um adolescente questionador? Pois é, o tempo foi se passando, as frustrações foram piorando, as frustrações foram acontecendo. E aquele Jesus paciente e aquele Jesus que fala se tornou-se um silêncio, uma incógnita. E eu passei por um tempo de ceticismo, pouco tempo, mas passei. E nesse momento de ceticismo que eu deixei algumas influências entrarem dentro do meu coração, eu senti muito vazio, muita angústia, muita dor. E eu não soube lidar também com outros conflitos que estavam me acontecendo. E eu acabei desenvolvendo depressão. Escondida, eu não queria manifestar para ninguém o que estava acontecendo comigo, nem para minha melhor amiga. Eu tinha uma melhor amiga na época só, e eu não queria contar para ela. E na verdade, eu tinha vários amigos, bastante até. Só que esse melhor amigo que eu falo assim, que a gente cresceu junto e grudado, sabe? Grudada, né? A gente fazia tudo junto. E nem pra ela eu contava o que estava acontecendo. Para todo mundo eu tava feliz, eu tava alegre, tava sorridente, dava o meu máximo em tudo, para que ninguém tivesse motivos para me questionar ou motivos para me interrogar sobre o que estava acontecendo comigo. Os meus pais perceberam uma certa indiferença minha em casa, mas meu pai até tentou conversar comigo, mas eu fui resistente. Consegui convencer ele de que não estava acontecendo nada e ele fingiu que acreditou.
A minha mãe ficou mais na dela. Minha mãe sempre me deu muito espaço, não era de invadir meu espaço. Meu pai era mais nesse sentido. Meu pai era mais nesse sentido. Chegou até um momento desse vazio tão grande que eu comecei a ter alguns comportamentos estranhos, comecei a questionar a minha existência. Comecei a questionar as minhas dores desde a infância, o porquê que, se Deus existia, se Jesus era aquele homem 100% Deus, 100% homem que me amava, por que que ele permitiu certas crueldades a me acontecerem ainda na infância? Por que que ele permitiu frustrações enormes, permitiu até o ceticismo no meu coração, permitiu desafios que eu não venci, dores que me fizeram chorar, sangrar por dentro, me questionar a existência e desejar a morte. Tive um momento de silêncio, eu não ouvia mais a voz de Jesus como eu ouvia na infância. Na infância eu ouvi poucas vezes a voz de Jesus. Hoje eu sei que é de Jesus, mas naquela época eu não tinha totalmente certeza. Mas nos momentos de tristeza e angústia, quando eu orava, eu sentia paz. E eu recebia palavras de carinho, palavras de amor, assim como eu recebia do meu pai e da minha mãe. Mas eram palavras muito mais confortantes. Na adolescência, quando eu comecei a questionar tudo, eu ainda conseguia ouvir ele dizendo que continuava sendo o mesmo. Estava comigo para tudo, que tinha um plano maior, um propósito maior na minha vida. Eu senti isso muito forte dentro de mim, mas eu queria fugir. Até que chegou esse momento do silêncio, na minha adolescência. E eu comecei a questionar tudo de novo. Até que eu comecei a desejar a morte, por não suportar algumas dores, algumas frustrações, alguns traumas que foram se acumulando. Eu não conseguia contar para os meus pais porque eu tinha medo de ferir eles, medo de eles não entenderem a minha dor, no sentido de eles sofrerem junto comigo, muito. Com certeza, hoje eu tenho essa ciência também, que se eu contasse naquela época, eles iriam sofrer sim. Sofreram depois que passado muitos anos eu contei, né? E imagine se eu contasse quando eu estava sofrendo. Eles realmente iam sofrer, mas tenho certeza que seria bem melhor. Eu teria sofrido menos e eu não teria passado o que passei. Porém, foi aprendizado. Eu não cheguei a tentar nessa fase, né, contra a minha vida, mas era uma perseguição na minha cabeça, tipo, sobre a incógnita do porquê existir, né, o porquê que eu existo. Foi passando o tempo, até que chegou o ápice ali dos meus 15 e 16 anos. O meu pai já estava me perguntando há algum tempo sobre o batismo, né? Nós crescemos no cristianismo, temos ali o conhecimento sobre viver com Cristo ou não, viver sobre os mandamentos de Cristo ou não, e eu tava para me decidir. Só que eu ainda não o conhecia como eu achava que conhecia. E eu disse pro meu pai que naquele momento ainda não era o momento de eu me batizar, que eu não queria. Ele ficou meio chateado, mas a minha mãe convenceu ele a me deixar fazer a escolha.
A minha mãe sempre na parte espiritual, ela sempre foi muito focada em me deixar escolher. Ela foi sempre muito democrática nessa parte. Meu pai é sempre um pouco mais autoritário nessa parte. Ele achava que me impulsionando mais à fé e aos conceitos doutrinários cristãos, eu seria melhor, viveria melhor. E, enfim, métodos, né, de ensino. Os dois me fizeram crescer, mas naquele momento eu precisava de me encontrar, precisava do meu momento. E graças a Deus ele entendeu isso e me respeitou. Eu pude fazer a minha escolha. No primeiro momento foi mais por impulso dos meus pais, eu não tinha total certeza do que eu estava fazendo. Comecei a fazer os estudos para ter certeza do batismo, o discipulado, que a gente chama, né? Na minha igreja a gente chama de discipulado, para você virar um discípulo de Cristo. Ali então começou os conflitos internos, muita dúvida, muitos questionamentos, muita dificuldade para entender o mundo. E sempre quando eu ia questionar os meus porquês que eu estava fazendo, eu caía sempre na mesma pergunta. Tinha um bloqueio diante de Deus, uma dor diante de Deus. Por que Deus permitiu eu sofrer isso? Por que Deus permitiu? Se Jesus me ama tanto, por que que Ele me permitiu sofrer isso? E isso, mais aquilo. Até que um dia eu, cansada de tanto pensar sobre existência, vida, morte, se tem vida após a morte ou não, eternidade, escatologia, enfim, tudo isso, eu acabei me deixando levar, né, numa esquina, lá na 15, e passou pela minha cabeça, tentar, contra a minha vida. Passou pela minha cabeça. Para sufocar aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. Eu já estava numa depressão profunda. E os meus pais não sabiam. E nem eu sabia lidar muito com aquilo que estava acontecendo. Hoje eu tenho ciência de tudo. Mas naquela época não tinha ciência disso. Então, eu estou na 15, no centro de Curitiba, para atravessar a rua. Eu saio do curso, né? Saio do curso que eu fazia de inglês. Teve aula vaga, eu saí e fui para aquela rua, sei lá, tive um sentimento para mim, para aquele lugar e fui. E quando eu fui fazer a travessia, que estava fechado para mim, aberto para os carros, eu literalmente senti um vento na minha cara e eu voltei para trás. Era verão, não senti nada de diferente, mas eu senti arrependimento naquele momento do que eu ia fazer. Eu me arrependi, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E quando eu falei isso, eu ouvi dentro de mim, no meu coração, alguém dizendo, eu te amo, não faça isso com a sua vida. Eu sempre te amei, sempre estive do seu lado. Eu sempre vou estar, porque você é minha. Olha, parece loucura para alguns. Isso é fé, né? Eu estava decidida antes desse período a fazer o que eu ia fazer. Então não é da minha cabeça, não é minha consciência. Minha consciência estava decidida. Então, se não for Deus, não foi Jesus que falou comigo naquele momento, na figura de Jesus, eu não sei quem foi. E com certeza não foi o adversário. Jamais. Isso é papo pra outra hora. E a partir daquele momento, eu quis saber mais dessa voz. Me deu
um sentimento tão maravilhoso que eu disse, nossa, faz tanto tempo que eu não ouço sua voz. Deixei de te ouvir na infância. Se é você mesmo, Jesus. Não desiste de mim porque eu já desisti. E ele não desistiu de mim. Ele não desistiu. Ele cuidou de mim quando eu já tinha desistido. Quando aquela dor no meu peito tava... Quando eu queria gritar. Quando a minha alma gemia. Gemia. E eu dizia, só me responde por quê? E eu vi ao meu redor. Eu conheci outras pessoas que passaram pela mesma coisa e tinham os mesmos questionamentos. E ele me disse, não é só sobre você. E ele passou a falar comigo outras vezes depois disso, quando eu abri meu coração e pedi pra ele não desistir de mim, porque eu já tinha desistido. A minha vida não mudou mil maravilhas depois. Pelo contrário, dificuldades começaram, a perseguição do porquê existiu, porquê que aconteceu tudo que aconteceu na minha infância. E eu queria contar para os meus pais, ao mesmo tempo não tinha forças. E eu passei a contar para Jesus novamente. Eu falei, eu vou começar de novo. Então eu conheci um Jesus que é paciente, é persistente. Um Jesus real, que me abraça, que me acolhe, que me protege, mesmo quando eu não vi. Quando eu achei que ele tinha me abandonado, não estava presente nos meus traumas, ele estava presente. Ele deu limite para tudo acontecer. Por mais que foi, para mim, foi tão sofrido que eu quis a morte, mas ele estava cuidando. Ele está cuidando até hoje. Depois, quando eu abri meu coração para conhecer de verdade, e os convites continuaram. Depois que eu aceitei o primeiro convite de conhecer o Jesus real, não o Jesus convencional, o Jesus religioso que todos pregam, mas aquele Jesus que se preocupa não só com o coletivo, mas com o individual de cada um. Quando eu comecei a passar a falar com ele, a falar dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus medos, de que eu não conseguiria ir para frente se ele não me ajudasse. Que eu tinha o desejo de contar para os meus pais tudo que eu passei, mas eu não tinha coragem. Ele foi me dando força. Então eu passei a conhecer Jesus motivador, um Jesus treinador, um Jesus que capacita, que trabalha, que molda. E ele começou a trabalhar na minha vida e eu dizia, Senhor, o que eu tenho que mudar para que eu ganhe mais isso, para que eu consiga mais aquilo? Não barganha, não é nada material, eu tava falando de coração, de cura interior, eu precisava de cura.
Eu falava, Senhor, me liberta dessa depressão, antes que os meus pais descubram. Eu não quero ser um fardo, eu não quero que eles saibam, eu não quero que eles se sintam culpados de nada, porque eles não são. E esse Jesus se apresentou como cura do meu físico, como cura da minha alma, do meu espírito. Ele começou a curar, começou a me mostrar projetos que estavam de pé, que eu precisava lutar, que eu precisava ir à frente, que eu precisava vencer. E eu comecei a encontrar força nos evangelhos. Comecei a estudar a Bíblia novamente sozinha, em casa. Eu disse, Senhor, eu não quero me envolver agora com a igreja. Eu vou pro culto, vou cantar os hinos lá com o pessoal, vou pra igreja com a minha família, porque meu pai nunca me permitiu ficar sem ir na igreja. Mas enquanto eu tava naquele momento de silêncio de Deus e rebeldia também, de não querer saber de nada, eu entrava no culto, eu tampava meus ouvidos e tava lá, tipo, vegetando. Que meu pai deixava eu ficar em casa, ele ia sair, então eu até ia. Mas não me fazia presente. Às vezes eu me permitia uma coisa ou outra, mas às vezes não, eu me fechava. E depois desse encontro, desse dia que eu ouvi a voz dele, eu quis ouvir mais, eu quis mais. Só que eu me sentia ainda muito fraca. Eu ainda me sentia muito pesada de coisas. Então eu comecei a buscar na palavra. Falei assim, eu não vou me envolver ainda com os grupos, não vou me envolver ainda com a igreja. Eu só quero aprender contigo. E estudando a Bíblia sozinha, em casa, com a família, com meu pai. A gente orando junto, a gente lendo a Bíblia junto. A gente partilhou de uma comunhão tão boa, tão gostosa, que quando eu percebi, não cabia mais dentro de mim, eu tinha que compartilhar, eu tinha que fazer parte novamente dos grupos da igreja, eu tinha que compartilhar com minhas amigas, eu tinha que compartilhar com os meus líderes. E eu comecei a amar aquelas pessoas que eu julgava. O pastor que eu julgava, eu passei a amar. As pessoas da minha família que eu julgava, eu comecei a ver o que estava acontecendo. Falei, meu Deus, como eu deixei me enganar assim. Os meus amigos que há muito tempo eu tinha deixado de orar por eles, eu disse, meu Deus, como eu deixei isso acontecer. E o amor de Cristo foi me moldando, me constrangendo a querer mudar, a querer ser uma pessoa melhor, a querer ser uma filha melhor, a querer honrar os meus pais, a honrar os meus irmãos, a honrar minhas tias, a minha família, a honrar principalmente a minha avó. Eu passei a conhecer um Jesus de verdade. Um Jesus que eu não lembro só apenas na ceia. Não lembro só no Natal, no Ano Novo. Mas que eu acordo de manhã e digo, Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por o Senhor se fazer presente aqui comigo. Muito obrigado. Foi difícil, mas passei pelo discipulado. Desci as águas do batismo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Dali em diante, as experiências com Jesus foram aumentando. Claro que as dificuldades e os problemas também. Isso é notório, a gente vive de guerra em guerra, de batalha em batalha, senão... O que é de um vencedor se não for as suas batalhas? Não que é de um guerreiro se não for a guerra? O que é um soldado? Então, se eu pudesse olhar para trás, dizer valeu a pena, passaria tudo de novo? Passaria. Essa semana foi uma semana de resultado que no começo quis me abalar, deixar um pouco triste. Mas hoje analisando, ele se fez presente todo o tempo. Ele está se fazendo presente todo o tempo. Depois do batismo, eu só fui tendo várias outras experiências.
Eu conheci o Jesus amigo. Quando todos os meus amigos foram embora, quando eles foram embora para outras cidades, estavam longe de mim, não podia ter contato com eles. Eu sentia falta deles. E eu falava, Senhor, eu não tenho mais meus amigos, eles não estão aqui, não posso contar com eles agora. Eu chorava, mas eu contava com Jesus. Ele estava lá. Quando eu perdi meu pai, em 2019, eu chorei. Falei, Jesus, eu sei que ele está contigo, ele está bem, é o que ele queria, mas eu sinto tanta falta dele. Quem é que vai me aconselhar? Quem é que vai orar por mim quando eu estiver doente? Quem é que vai me motivar a seguir por esse caminho? Quem é que vai puxar minhas orelhas quando eu estiver errada? E ele disse para mim que não me deixaria órfã. E ele não me deixou. É difícil passar pelo luto, é. Mas quando Jesus está no barco, ele passa com a gente. Na adolescência eu falava, cadê aquele Jesus? Será que ele estava lá mesmo? E hoje eu vejo, hoje eu lembro e hoje eu tenho certeza de todo o trajeto comigo. E você acha que isso é pra mim? Só pra mim? Não. A diferença é que eu me permiti. É essa a única diferença entre uma pessoa que conhece Jesus e uma pessoa que não quer conhecer Jesus. É a permissão. Se permita. Merecer, ninguém merece. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém merece. Mas se permita ter um Jesus real. Eu passei pelo batismo, pelas águas, veio a Santa Ceia, as primeiras experiências, batismo com o Espírito Santo. Perdi minha mãe por Covid-19, eu já estava com câncer, não sabia. Passei muito mal, achei que ia morrer. Ouvi minha mãe orando de madrugada, pedindo para Deus me curar e não me deixar morrer, porque eu estava passando muito mal. E Deus me deu ainda 15 dias, né, para se despedir dela. E Deus levou ela. E eu sofri muito, ainda sofro com a falta deles. Mas o Senhor Jesus tem se feito presente em todo esse tempo. Quando eu comecei a passar mal, eu ouvia dentro de mim a voz dizendo, é um tumor, é maligno, você vai fazer tratamento, vai doer, vai sofrer, mas eu tô contigo. Crê em Jesus. A paz que excede todo entendimento não é a ausência de conflito de dor, mas é a certeza da presença de Jesus e o conforto dele com você. É isso que eu me apego. É nisso que eu me apego. Então, eu te convido a conhecer o Jesus real. Não é o Jesus que o pastor, o bispo, o padre, alguém te disse. Arcebispo? Não. É um Jesus real. Convida ele para ir na sua casa, convida ele para ir no seu quarto, convida ele para entrar no seu coração e fazer morada. Seja sincero com ele. Diga, Senhor, eu não sei de nada, não te conheço, eu não sei o que o Senhor tem para mim, não sei se o Senhor me aceita como eu sou, mas me dá uma prova, me dá um sinal. Eis-me aqui. Eu não sei nem como começar, mas eu tô aqui. Pode, eu não sei de que forma que ele vai te responder, mas ele vai. Não sei de que forma ele vai se fazer presente na sua vida, mas ele vai se fazer presente. Assim como ele tem feito em mim, tem feito na minha vida. Cada dificuldade, cada processo que eu passo, ele está comigo, me fortalecendo, me fazendo vencedora, me dando palavras positivas, palavras que me motivam, que me dão força, que me dão fé.
Porque se ele, de qualquer jeito, ele vai me curar. De qualquer jeito, isso eu tenho certeza. Ou para viver nessa vida com ele, com a minha família ainda, ou para viver com ele na glória, para viver com ele no céu, que é a cura eterna. Então, de qualquer forma, eu vou ter cura. Isso eu tenho certeza. Mas nesse processo todo, ele tem me ensinado a andar com ele, a confiar nele. Às vezes a gente se apega nos nossos próprios conhecimentos, se apega na força do nosso braço e acha que vai vencer. E acaba se frustrando. Mas aí a gente lembra que a gente precisa ser dependente. Dependente de um Deus real, de um Deus que é Pai. Se permita conhecer esse Deus, se permita conhecer esse Jesus, que abraça, que cuida, que te aconselha, que te orienta. Se permita, tá bom? Fica na paz de Cristo. E Neiva, daqui a um tempo você vai voltar e vai ver esse vídeo. E vai ser mais uma prova para você mesmo que vale a pena, que vai valer a pena tudo quanto passou e está passando. É em nome de Jesus que vencemos, é em nome de Jesus que avançamos. É em nome dele que vamos caminhando até a eternidade, até o arrebatamento dos salvos, até o arrebatamento daqueles que confiam, crê que Jesus é o único Senhor de sua vida. Amém? A paz de Cristo a todos.